Fala pessoal, Matheus Rocha aqui, em mais um vídeo aqui falando sobre como criar soluções aí por meio de automações e agora entrando um pouco mais especificamente na parte de agentes e hoje mais especificamente falar sobre o Codex. Para quem não sabe, o Codex é uma ferramenta, a ferramenta mais recente talvez, né, da OpenAI para trabalhar com esses agentes. E eu não sou um especialista nisso antes de tudo, tá? Eu só sou um curioso que cria soluções com as ferramentas que a gente tem. E eu quero falar aqui um pouco da questão de como que você pode melhorar um pouco do seu dia, tá? E se você já trabalha com N8N, né, que muito provavelmente se você está aqui, você trabalha com N8N, com Make, alguma coisa assim, se você está vendo esse vídeo. E a questão aqui que eu quero tentar mostrar para você como que seria justamente você fazer um agente para trabalhar como se fosse um fluxo do N8N. É isso que eu quero mostrar aqui, tá? Obviamente tem muita coisa que dá para fazer com esses codecs e com Cloud Code e tal, mas eu quero mostrar uma coisa bem simples porque até para mim, né, que pô, sou entusiasta da coisa, ficou um pouco difícil de entender como é que esses agentes poderiam ajudar. E é isso que eu quero tentar mostrar aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Então, simplesmente, cara, coisa bem simples que eu fiz aqui, tá? Cara, como é que é? Eu vou tentar criar aqui do zero, só para vocês verem como é que funcionaria para eu criar um agente novo aqui. Eu vou criar aqui, então, uma nova pasta, que ele chama de projeto aqui, beleza? Então eu posso criar aqui um novo projeto, vou criar uma nova pasta aqui dentro dos meus projetos Codex, e vou botar aqui projeto teste, beleza? Aí já tem teste, então vai ser teste 2. Então eu crio uma pasta, cara, beleza, aqui dentro já tem meu agente, eu posso conversar com ele para tentar fazer alguma coisa. Nesse caso, o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu cheguei, criei um novo agente chamado Boris CRM Financeiro, certo? Nesse Boris CRM Financeiro, eu fiz o seguinte: o que eu queria fazer? Eu precisava fazer uma integração da minha conta de CRM com a minha conta do meu gateway de pagamento, que no caso é Stripe. Então eu uso o 20 para fazer o CRM, o 20 CRM, e utilizo o Stripe para fazer o controle dos pagamentos e tal, de assinaturas, beleza? O que eu precisaria fazer se eu fosse fazer isso dentro do meu NHN? Né? Como se você já está acostumado com isso, eu teria que criar lá dentro uma conta, né, uma credencial da N8N, criar duas credenciais do Twitch, depois entrar, criar um fluxo onde eu vou pegar, mapear todas as pessoas, as assinaturas que estão pagas, tarará, beleza, criar esse fluxo, testar, rodar, um monte de coisa que, putz, demoraria muito tempo, né, de fato. Como eu já sei o que eu quero, eu simplesmente cheguei para ele e falei o seguinte, tá? Cara, eu não sei se eu posso mostrar aqui, porque eu coloquei alguns tokens aqui, mas vamos lá. Falei para ele, cara, eu tenho um CRM hoje, tá? Que ainda não estou usando, mas ele está completamente instalado, que é o 20. E eu quero que você se comporte como um agente que vai me auxiliar a incluir novos prospects, leads e tal, e fazer todas as operações por aqui. É possível? Beleza, ele falou que é possível. Aí eu tive que falar que eu queria fazer pela API, porque o 20 é uma plataforma que tem API, então posso utilizá-la. Então, ele tem essa API, ele nada mais que nada menos entendeu tudo aqui, me pediu o token para eu colocar, né, os acessos da minha API. Aí depois disso, cara, ele construiu para mim o CRM, muito legal, ele apagou tudo que tinha lá de teste, construiu tudo bonitinho, baseado no meu Stripe. Não, desculpa, eu estou acelerando a coisa aqui. Então ele pegou, limpou tudo e criou uma estrutura para eu utilizar no Boris, tá? E aí eu falei, pô, beleza, mas depois eu vou ter que criar um a um. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para ele, como o Stripe também tem uma, uma plataforma, uma interface, né, de API, então eu vou passar para ele e esse cara se vira. Fiz um teste. E, cara, eu vou mostrar para vocês aqui, só para não ficar muito longo esse vídeo, de fato. É só para ser um vídeo muito curto, mostrando o que pode ser feito, né, tentando relacionar um agente aqui, um microagente, sei lá, feito no Codex, tá, com um fluxo no N8N ou no Make ou qualquer outra plataforma dessa. Então vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. É isso. Ele chegou e botou cadastrou as companhias, cara. Aí as oportunidades aqui, eu nem sei se ele fez, porque eu também tô aprendendo aqui com vocês agora. Mas ele colocou as pessoas, tá um pouco lento aqui para mim, cara. Esse negócio tá hospedado na minha VPS, ou então não cadastrou.
Não, 24. Cadastrou todo mundo, beleza? Cara, é uma coisa assim absurda. E aqui, obviamente, eu tenho agora as minhas tarefas e tal, e eu vou fazer tudo agora por ele. Vou fazer um exemplo aqui agora. Nunca fiz isso aqui, vou fazer aqui. Quem erra ao vivo, quem sabe erra ao vivo é o meu jargão. E eu vou fazer isso aqui agora, tá? Vou criar uma tarefa aqui lá pelo Codex, tá? Para vocês entenderem como é que eu estou usando isso. Cadê o Codex? Então eu tenho aqui esse meu agente, ele ainda está rodando, tá? Então ele ainda está fazendo algumas coisas aqui que eu pedi para ele, mas eu vou dar uma pausa aqui e volto. Bom, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova conversa, tá? A gente tem como criar uma nova thread aqui, igual você usa lá no GPT. E cada thread dessa, você pode escolher o que você quer fazer. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer assim, cara, quero que você crie uma tarefa aleatória destinada para qualquer usuário. Estou fazendo um teste. Então, rodei aqui, como obviamente ele já sabe, tá? Esse cara aqui, ele já sabe, ele já tem acesso ao meu CRM, ele já tem acesso à minha plataforma de pagamento, tá? Obviamente, tá, galera? Isso aqui é importante. Eu estou fazendo isso aqui porque é uma plataforma lá, o Stripe é teste, tá? Tanto CRM quanto isso estão ambientes de teste. Eu não recomendo fazer isso em ambiente de produção, ainda mais trabalhando com getter de pagamento, tá? Mas eu estou fazendo aqui a título de demonstração, beleza? Então, tá, ele pega aqui, quero inspecionar os campos da tarefa, tá, beleza, dou um submit. Ele vai pedindo algumas coisas aqui, né? Às vezes é meio chato porque eu estou testando, né? Eu estou começando, então eu não vou deixar ele fazer nada tipo, meio automático agora. Então, assim, eu quero testar como é que ele funciona e tal, para depois eu pego e falo, não, beleza, pode automatizar algumas coisas, então não vou precisar ficar dando esses enters aqui e olhando toda a tarefa dele. Ele vai ficar mais autônomo, digamos assim. Essa é a minha ideia. Então ele está criando, vou pausar aqui só para vocês não ficarem vendo isso aqui. Olha aqui, então ele acabou de finalizar aqui. Atenção aqui para a minha barraquinha, a garrafinha do Boris. Quem não conhece é o meu produto, acessa lá euboris.com.br para ajudar toda essa bagunça que está nos seus grupos. Você tem uma empresa que trabalha com seus funcionários, suas equipes, em grupos de WhatsApp, coloca o Boris lá dentro que ele resolve, ele te mostra quem está usando, quem não está, quem está respondendo, quem não está. Muito interessante. Mas voltando aqui, a questão é, ele criou a tarefa para a gente, tá? Ele demorou um pouco aqui, por quê? Porque realmente a minha instrução aqui ela foi muito cretina, no sentido de muito pobre. Então, o que, que ele fez? Quando eu mandei, cria uma tarefa aleatória, ele foi lá, buscou quem eram os usuários e tal, parará, papapá, fez um monte de coisa. Então, mas enfim, olha aqui, não trisquei aqui, pô, ele criou para mim. Então, cara, eu posso fazer agora muito bem coisas como cara, vai lá no meu Stripe agora, vê quais são os usuários, os clientes que não pagaram e cria uma lista para mim. Aí eu crio uma automação que ele faz isso uma vez por semana. Sei lá, tá? Então, assim, para você que já trabalha com automação, seja criando as suas próprias, utilizando para o seu negócio, cara, isso aqui vai te dar muito mais clareza. Porque você, assim, pequenas tarefas, coisas simples, você não vai precisar de ter um conhecimento técnico para aquilo. Você pode resolver algumas coisas sem conhecimento técnico. Ainda é complicado, porque para você instalar e tal, assim, você tem que ter um pouco mais de conhecimento técnico. Né? Qualquer um que chega e pega um GPT que está lá pronto, só gera, tem algumas coisinhas para você fazer. Mas, cara, depois que você aprende pela primeira vez, é absurdo e isso pode ajudar muito no seu dia a dia. Por isso que eu resolvi fazer, parei tudo que eu estava fazendo aqui para vir aqui mostrar o que eu estou fazendo, de fato, e espero que eu tenha convencido você que, cara, utilizar esses agentes e tal realmente pode ser muito bom. E olha que eu tô, cara, começando aqui, tem 3 dias que eu tô mexendo. Então, muita coisa vai vir. Beleza? Ó, se você não conhece, se você não conhece a comunidade, né? Eu tenho uma comunidade chamada Automate Plus, que ela é gratuita, cara, que o propósito dela é a gente se ajudar para esse tipo de coisa, assim, ajudar as pessoas que estão trabalhando com isso, com automação, enfim, uma série de coisas. Lá tem gente que está começando, tem gente que já está muito avançada, a gente tem uma troca muito legal, já foi criada uma cultura bem legal aqui, né? Então, é bem legal. Se você tiver com esse espírito de ajudar pessoas e ser ajudado nessa área,
entra lá, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser conhecer o Boris também, conhece alguém que tem esse problema de bagunça dentro do WhatsApp, de grupos e tal. Obviamente que não seja um grupo simplesmente de entretenimento, né? Porque tem um custo. Então, vou deixar o link aqui embaixo também. E é isso. Vou trazer mais coisas aqui do meu dia a dia. Se você gostou, dá um joia. Se você não gostou, dá um dislike. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão que seja, deixe aí nos comentários. E valeu!